Meus irmãos, essa noite eu quero comunicar a vocês um assunto muito importante que tudo tem a ver com a nossa vida espiritual, a nossa fé em Yeshua, a nossa apego em Yeshua, a nossa dedicação em relação ao nosso Salvador. Então nós vamos ler dois textos e eu quero, depois de fazer a leitura desses dois textos, eu quero ver o que tem de comum, tá? O que tem de comum nos dois textos. Vamos fazer a leitura então do primeiro. Repitam comigo assim: assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Vamos agora para um outro texto e nós vamos ler esse outro texto que diz assim: saudai-vos Lucas, o médico amado, e Demas. O que tem de comum nos dois? O que é que tem? Né? Não, quase. Não, tem algo de comum nos dois textos. É o nome de uma pessoa. Vamos falar. Qual é o nome que vocês acham comum ali? Que tem nos dois? Lucas. Bom, Lucas foi um discípulo de Yeshua e também um cooperador de Paulo, não é verdade? Mas eu não quero falar sobre Lucas essa noite. Qual é o outro nome comum nos dois? Exatamente, Demas. E é sobre Demas que eu quero falar. Demas é um personagem que aparece nos meios bíblicos por volta dos anos 60 do primeiro século. Então Demas, ele começa a aparecer na Bíblia, preste bem atenção, em que ano? Por volta, do ano 60. E Demas só aparece em três citações bíblicas. Repita assim comigo: aparece em Colossenses, aparece em mais aonde? Filemão e em Timóteo. Então vamos repetir: Colossenses, Filemão e Timóteo. Ele começa a aparecer na Bíblia então em que ano? No ano 60. No ano 60, preste bem atenção no que eu vou falar. No ano 60, o apóstolo Paulo já estava também acumulando de idade cronológica, quantos anos? Exatamente 60 anos. Então, quando Demas ele começa a se destacar em relação à sua fé em Yeshua, em relação ao seu comprometimento com a obra de Yeshua, quando Demas começa a dar demonstração de que realmente é um filho de Yeshua, é um obreiro, é um cooperador de Paulo, é um servo de Yeshua, uma pessoa comprometida com a obra, uma pessoa que tinha abandonado o mundo e as suas concupiscências, um obreiro que tinha colocado a mão no arado e não estava olhando para trás. Nos anos 60, quando Demas começa a ser citado na Bíblia por Paulo, ele estava comprometido com a obra, ele não estava se embaraçando com as coisas dessa vida, e ele estava firme mesmo, dando uma demonstração pública de fé, de que ele jamais negaria Yeshua, de que ele jamais abraçaria o mundo novamente. Alcançou tal posição espiritual e ministerial de que era citado por Paulo. Preste bem atenção, que coisa extraordinária. Paulo diz assim: olha, vamos saudar a Lucas e também a quem? A Demas. Nossa, Lucas, um discípulo de Yeshua. Temos até o evangelho de Lucas. Demas estava junto com Lucas. Demas estava principiando uma evolução, uma caminhada, uma progressão, uma projeção extraordinária. Ele estava sendo citado ao lado de Lucas. Anos 60, no primeiro século, Demas aparece em duas citações bíblicas, aonde ele é citado como cooperador de Paulo, aonde ele é citado em um meio
e nesse meio eram os discípulos de Yoshua que viviam. Entre esses discípulos estava Lucas, o mais conhecido. Então Demas era um obreiro, era um filho de Yoshua, era um cooperador de Paulo, era uma pessoa que estava sofrendo pela obra, estava comprometida com a obra. Era alguém que Paulo diz assim: Demas é meu cooperador, ó Demas e Lucas, Demas e fulano. Demas estava sempre junto com os irmãos, ele estava sempre junto com os obreiros, ele estava sempre junto com os discípulos. E Paulo então nos anos 60 tinha imenso prazer em citar o nome de Demas de modo positivo. Olha, sauda Demas, Demas me salva. Então Demas estava bem, a vida espiritual de Demas estava ótima, ele estava começando então uma vida espiritual maravilhosa. Isso acontece com todos nós. A gente começa a nossa caminhada e a gente abandona o mundo, a gente abandona a vaidade e a gente assume um comprometimento de renúncia, a gente assume um comprometimento de sofrer pela obra. E os anos vão se passando, e os desgastes vão se aparecendo em todas as áreas, e a gente talvez não comece a ver tantos resultados relacionados a esse mundo. A gente começa a olhar e não começa a ver tantos resultados que nós gostaríamos de ver, e a nossa idade vai se passando, o fim vai chegando, e muitos começam então a negar o primeiro amor. Começam a negar essa posição de renúncia, de dedicação e de entrega. Nos anos 60, Paulo entendeu que já poderia chamar Demas de cooperador. Nos anos 60, Paulo entendeu que Demas poderia ser citado sim ao lado de um grande herói na fé, de que Demas poderia sim ser citado em Hebreus 11 entre os heróis da fé. Paulo então começa a dizer: e a Demas, Demas e Lucas, Demas e fulano, Demas e Barnabé, Demas e Marcos, Marcos este, sobrinho de Barnabé, Barnabé esse que começou a caminhada na frente de Paulo. A Bíblia diz Barnabé e Paulo, e esse Barnabé era tio desse Marcos citado junto com Demas aqui. E então Paulo começou a ver em Demas algo extraordinário, um obreiro dedicado, alguém que não estava envolvido com o mundo, alguém que não estava abraçando o que o mundo tem para oferecer. E quando eu digo mundo, não quer dizer que você não pode ser feliz e de que você não possa tirar proveito das coisas que tem aqui nessa terra, porque Yoshua disse assim: não roga ao Pai que os filhos do mundo, mas que os livre o quê? Do mal. E o apóstolo Paulo disse assim: e se nós não fôssemos para viver aqui com inteligência, tirando-se algum proveito deste ambiente, desse mundo, necessário seria sair daqui. O que Paulo está dizendo é que nós não podemos amar o mundo, nós não devemos amar o mundo, andar de braços dados com o mundo, nós não devemos colocar a nossa vida sexual acima da nossa vida espiritual, nós não podemos colocar a nossa vida de desejo de consumos acima da nossa vida espiritual. Nós não podemos permitir que nada desse mundo venha nos embaraçar, seja a vida sentimental, seja a vida moral, seja a vida cultural, seja a vida social, até mesmo espiritual, e digo até mesmo ministerial. Nada pode nos embaraçar, temos que ser livres. Assim são os que são nascidos do Espírito, sabe onde vem e nem sabem para onde são levados, pessoas prontas a servir a Yoshua. Paulo diz assim: se com Yoshua nós sofremos, certamente que com ele reinaremos. As lutas vêm para apagar a chama do nosso chamado. Isso agora, Demas então estava no seu ar, talvez nem eu e você. Demas estava se reunindo, Demas estava pregando, Demas estava sofrendo afrontas, mas ele deixava para lá, ele renunciava a tudo, nada embaraçava ele. A dor vinha, a acusação vinha, a ausência de recursos se apresentava, mas ele mantinha um comportamento de cooperador, ele mantinha um comportamento de um obreiro espiritual, ele mantinha um comportamento de quem não tinha nada com
E Paulo disse: eu posso citar sim Demas, junto com aqueles em quem eu já tenho confiança. No caso de Lucas, o médico amado. No caso de Marcos, deixa eu falar sobre ele. Um dia Paulo falou assim para Barnabé: tira seu sobrinho daqui que eu vou dar na cara dele. Eu vou arrebentar o teu sobrinho, faz ele sumir daqui. Barnabé entrou no meio e disse assim: não faz isso com ele é novo na fé não, já tem alguns anos aqui. Ele tem que entender que essa obra é coisa séria. Eu não quero mais ele perto de mim, e não quero mais ele junto conosco. E diz que houve uma tão grande discussão entre Paulo e Barnabé por causa desse rapaz chamado Marcos, que eles se desentenderam, não se falaram mais. Aí aparece lá na frente depois Paulo e fulano, Paulo e Cicrano, mas houve um desentendimento. Só que tem uma coisa: Marcos, ele entendeu que aquela briga de Paulo era para o bem dele. E Marcos, sabe o que fez, conhecido como João Marcos na Bíblia? Ele entrou pelo caminho. Paulo ficou sabendo que ele havia se transformado. Paulo ficou sabendo que ele agora não era mais aquele rapaz que só queria as coisas do mundo, que, sabe, não estava nem aí com a obra. Não, Paulo entendeu agora que ele estava comprometido com a obra. E então Paulo escreve uma carta e diz assim: olha, manda trazer João Marcos, porque agora ele me é útil para o ministério. Aquele que não servia antes, agora servia. Foi um grande homem, um grande discípulo, um grande cooperador. João Marcos citado aqui junto com Demas também. Ora, Demas está junto com João Marcos, Demas está junto com Lucas, o médico amado. Paulo tinha imenso prazer de falar a respeito de Demas, um homem comprometido com a obra, comprometido com Yoshua, um homem que praticava a renúncia, um homem que não estava envolvido com as coisas mundanas. Só que tem uma coisa muito triste, e eu quero mostrar ela para vocês agora. Anos 60, conta assim comigo: ano 62, ano 63, ano 64, ano 65, ano 66, ano 67. Paulo começou a sofrer. Quando Paulo cita Demas ao lado de Lucas, quando Paulo cita Demas ao lado, quando Paulo cita Demas ao lado de Lucas, e quando ele cita ao lado de João Marcos, era um momento difícil da vida de Paulo. Ele estava participando da sua primeira prisão em Roma. Ele estava preso. E preso, ele cita Demas. Eu acho que ele pensava assim: nossa, eu estou preso, vão me matar, mas tem vários homens aí fora que vai continuar. E entre eles estava Demas. Mas eu contei com vocês, passaram-se 7 anos. 7 anos se passaram, e Demas não aguentou a luta. Demas não aguentou a perseguição. Demas não aguentou o sofrimento. Demas não aguentou o que Paulo estava passando. Demas olhava para Paulo preso, apanhando, sendo acusado, com ausência de comida, ausência de um conforto, ausência de uma proteção, de uma intervenção de Yoshua na vida dele, Paulo. E quando Demas começou a ver isso, Demas disse assim: eu não quero isso para a minha vida. Eu sou um obreiro sim, até aqui eu servi, até aqui eu consegui chegar, mas eu não estou pronto a sofrer, eu não estou pronto a passar por lutas, eu não estou pronto a padecer perseguições, eu não estou pronto a passar pelo que o apóstolo Paulo está passando. Do momento da ascensão de Demas como um cooperador de Paulo, passa-se 7 anos, anos 67, 68, quando Paulo está preso, e a última prisão de Paulo. Paulo não seria mais preso, porque ele seria morto, seria decapitado, decepitado por Nero em Roma. Ele não seria mais preso. E Paulo agora, quando escreve, ele lembra de Trófimo, ele lembra de Lucas, ele lembra de Zenas, ele lembra de Timóteo, ele lembra de Tito, ele lembra de Tiago, ele lembra de Filemão, ele
versículo anterior. Preste bem atenção. Procura vir ter comigo breve. Repita. Ele está falando com Timóteo. Olha o motivo. Pois Demas, repita comigo, pois Demas me abandonou, tendo amado o presente século. Foi isso que aconteceu. Na última prisão de Paulo, Paulo diz assim: fala com Lucas, fala com os cooperadores aí, e você também, Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Paulo está escrevendo a Timóteo. Havia escrevido a primeira carta, ano agora 67 para 68, ele escreve a segunda carta. São as cartas prisionais, cartas escritas em tempo de prisões. Paulo dava uma demonstração pública da sua vida e da sua fé, que para servir a Yeshua e para fazer a sua obra, você faz com lutas ou sem luta, você faz em liberdade ou você faz preso, você faz com dinheiro ou sem dinheiro, você faz estando tudo bem na sua família ou não estando tudo bem na sua família, você faz estando aliviado ou estando sofrendo opressões. Paulo dá uma demonstração de que ele serviu fielmente, de que ele cumpriu, desenvolveu o seu papel quando a circunstância era favorável. Mas quando ele estava preso, sendo humilhado, ele não permitiu que o seu chamado fosse detido por uma prisão. E nós não podemos permitir que o nosso chamado seja detido por uma circunstância financeira, por uma doença física, por uma acusação, por um problema familiar. Nós não podemos permitir que o nosso chamado glorioso, venha a ser neutralizado e parado por uma investida de Satanás. Paulo estava preso, escreve a segunda carta para Timóteo, diz: meu filho, vem ter comigo depressa. Sabe por quê? Aquele que estava junto comigo, aquele que eu citei por 3 vezes, aquele que eu cheguei chamado de cooperador, e colocar ele numa graduação junto aos demais cooperadores como Lucas, João Marcos e outros, ele, Demas, ele me desamparou. Qual motivo? Amando o presente, o quê? Sério. Quantos que abandonam Yeshua? Quantos que renunciam ao seu chamado? Sabe a troco do quê? A troco de um amante, a troco de um amante, a troco de orgias sexuais, a troco de ter orgasmo todas as noites nos motéis, a troco de se venderem para terem dinheiro para realizarem os seus sonhos. Abandonam Yeshua amando o presente século. E o que é amar o presente século? É amar o que o diabo oferece através dele. Pessoas que deixam de ter compromisso com Yeshua, deixam de ter compromisso com a sua obra e amam o presente século. Demas disse assim: Paulo, me desculpa, mas eu não consigo ver a nova Jerusalém. Me desculpa, mas a minha fé não consegue acreditar que a nossa cidade não está aqui. Desculpa, Paulo, mas eu não consigo consumir a minha vida e deixar ela ser consumida, porque eu não consigo ver além desse mundo físico aqui. Paulo, eu vou curtir a minha vida, eu vou viver a minha vida, eu vou arrumar uma mulher, eu vou entrar em tal empresa, eu vou fazer isso na minha vida, eu vou curtir baladas, eu quero as luxúrias desse mundo, eu quero o que esse mundo tem para oferecer, eu quero gozar as delícias dessa vida. Paulo, eu não consigo terminar a minha vida servindo a Yeshua, e principalmente uma vida de sofrimento, Paulo. Desde quando eu te conheço, Paulo, você dá um passo para frente e 4, 5 para trás. Você recebe um livramento de chicotada e apanha 10 vezes. Você prega que serve ao ser todo-poderoso, mas tem te visto sem o direito sequer de estar dentro da sua casa. É de prisão em prisão, apanhando. Você não tem esperança física nenhuma. Você não tem perspectiva de vida. Você está aí, ó, magro, doente, nem enxergando direito. Isso é que é servir ao Yeshua? Isso é que é ser obreiro de glória? Isso para mim não serve, Paulo. Eu estou lhe abandonando agora. Eu prefiro viver aquilo que eu
consiga palpar. Eu prefiro viver aquilo que me traz desejos, aquilo que me satisfaz, aquilo que me traz alucinações, aquilo que me faz sorrir. Eu prefiro viver aquilo que a televisão está mostrando todos os dias. Eu quero curtir a minha vida, eu quero o gozo desse mundo, Paulo. Eu não consigo ter mais este amor que eu tinha, então eu quero amar o mundo. Vamos ver agora o que diz a palavra em amar o mundo. Preste bem atenção. Leia assim comigo, preste atenção, coisa extraordinária. Diga assim comigo: Demas, não ame o mundo, e nem aqui no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Yoshua não está nele. Lá na frente, João, por causa da atitude de Demas, ele escreve: não ameis o mundo, e nem aqui no mundo há. O mundo, ele vai te oferecer tudo, e ele tem muitas coisas para oferecer. Ele tem tantas coisas para oferecer, tantas coisas extraordinárias, que esses dias umas moças postaram uma foto dentro de uma lancha, dentro de um iate, e a pessoa depois falou assim: é fácil postar uma foto dentro da lancha, tem que mostrar também o dono dessas lanchas. Aí ele mostrou lá, com todo respeito às pessoas de idade, mas também sou uma pessoa de uma idade já considerável, mas mostrou o dono das lanchas, senhores de 70 e 80 anos, senhores que estavam ali permitindo elas estarem naquela lancha a troco de sexo, a troco daquelas moças ficar ali, certo? Tirando a sonda deles. Eu quero nem entrar muito nesse assunto. Quantas pessoas que estão abandonando Yoshua, abandonando o seu chamado, a troco da vida sexual, a troco das paixões carnais, a troco das ofertas que o mundo oferece. O mundo nunca vai cansar de te oferecer o que ele tem de bom. Ele chegou para Yoshua no deserto e disse assim: se prostrares e me adorares, eu darei a você a glória e o reino desse mundo. E Yoshua disse assim: eu não quero, porque esse mundo passa, essa dispensação termina, essa vida física ela finda, e aí começa a vida espiritual. Paulo realmente não saiu daquela prisão. Paulo realmente não pôde mais contar com a ajuda e a cooperação de Demas, que amou o presente século. Paulo, ele faleceu ali. Amarraram ele lá no topo e começaram a descarnar ele vivo. Ele sabendo que seria a sua última carta, ele sabendo que havia chegado no seu fim aqui nessa terra. Então ele escreve assim: meus irmãos, eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira e eu guardei a fé. O que me resta agora é a coroa da justiça, a qual o santo e justo juiz colocará na minha cabeça, e não colocará na cabeça de Demas, porque amou o presente século, mas colocará na cabeça de todos aqueles que amarem a sua vida. Amar a vida de Yoshua significa sofrer por ele. Amar a Yoshua significa não que eu tenha sangue de barata, não que eu seja idiota, não que eu seja bobo. Eu não sou bobo. Eu sei muito bem que uma renúncia ministerial pode ser muito lucrativa, ela pode trazer benefícios materiais, sim, todavia passageiros, todavia eles se findam. Eu prefiro uma coroa e uma cercina. Eu prefiro sim estar de pé diante daquele que me chamou. Creio sim que essa vida passa. Creio sim que um dia essa dispensação será julgada junto com as outras quatro. Mas eu creio também que sou filho e servo de Yoshua, e de que ele me receberá para uma prestação de conta. E eu pelo menos mantenho a esperança de ter feito aquilo que veio às minhas mãos para fazer. Esse mundo vai passar, os orgasmos vão passar, os beijos da televisão e do cinema vão passar, as noites de orgias sexuais passarão, as noites de baladas regadas a
sexo e todos os tipos de drogas passarão. Todas as glórias desse mundo passarão. Todos os iates, todos os cruzeiros passarão. Todos os hotéis de muitas estrelas vão passar. Todas as vidas duplas se findarão. Tudo aquilo que o mundo pode te oferecer vai findar, vai terminar. E aí vai começar a vida eterna. Aí vai começar a vida espiritual. E Paulo diz assim em Coríntios 5,19: se esperarmos e servirmos a Yeshua nas coisas somente relacionadas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então guarde essa palavra e não siga jamais o caminho do cooperador Demas. Jamais tome a atitude de que ele tomou. Ele abandonou Paulo porque não viu importância, não viu ser lucrativo, não viu ser interessante, ele não viu nenhuma perspectiva de vitória de Paulo nas coisas relacionadas a essa vida. E então ele abandonou Paulo, e Paulo disse assim: Timóteo, Demas me abandonou, amando o presente século. Não faça isso. Tenha uma vida cheia do Espírito Santo. Amem Yeshua, sirva a Ele. E Yeshua disse assim: se você quiser vir após mim, tome o que é sua cruz e siga, renuncie. O diabo falará na cabeça de vocês: está perdendo seu tempo, você poderia fazer isso, você poderia estar fazendo aquilo, você poderia estar bem na sua vida. Se não fosse o seu chamado, se não fosse a sua obra, você poderia, ser uma outra pessoa. Deixa essa vida medíocre, deixa essa vida pacata, deixa essa vida besta. Aí não tem orgias, aí não tem noites de orgasmos múltiplos com vários parceiros, aí não tem baladas regadas a sexo e drogas, aí não tem cruzeiros luxuosos, requintados, com os glamour que a terra pode oferecer. Para com isso daí, vai viver. Se essa voz tem falado com você, pode ter certeza de uma coisa: é a voz daquele que está condenado, é a voz de Samael, de Ariel, de Satanás, é a voz do mal, não é a voz do Espírito Santo. Não, a voz do Espírito Santo é aquela que diz assim: preste bem atenção, por mais um pouquinho de tempo, o que é de vir virá e não dará. Bendito seja Yeshua. Você acredita que Yeshua virá buscar a prata bem forte? Você acredita que você é dele e que haverá uma recompensa, haverá um pagamento? Você entende que a vida após a morte, você entende que é compensador e gratificante poder terminar a vida de pé na fé, glorificando e magnificando o nome dele que muito nos amou. Eu quero que você se coloque de pé, porque eu quero ministrar sobre a sua vida uma renovação espiritual. Quantos que nessa reta final estão abandonando a fé e estão abraçando o presente século? Quantos que estão se entregando às paixões da carne, às obras carnais? Quantas e quantas pessoas que estão se emocionando e até chorando com as coisas do mundo? Eu digo para vocês que o conselho de Yeshua é: enchei-vos do Espírito Santo. Curva a sua cabeça, eu quero orar para você. Querido Espírito Santo, essa noite eu falei aqui a pessoas de todos os níveis espirituais. Eu falei aqui com pessoas com todos os tipos de vocações e chamadas. Eu falei aqui com pessoas que têm enfrentado lutas terríveis como o apóstolo Paulo enfrentou. Eu falei aqui com jovens, crianças, anciões, casais. Eu falei aqui com várias faixas etárias.
Eu te faço um pedido, Espírito Santo. Renove essas pessoas. Acrescente a fé de cada uma delas, para que nunca elas venham tomar a atitude de Demas, de abandonar a fé, abandonar o primeiro amor, e amar o presente século, amar esse mundo. Espírito Santo, trabalhe na mente dessas pessoas, para que elas possam entender que não compensa abandonar a fé, que não compensa amar o mundo e as suas concupiscências. Abençoe a cada uma dessas pessoas que estão aqui. Eu abençoo vocês em nome de Yeshua. Eu ministro vossas vidas. Levante as vossas mãos agora e fale com o Espírito Santo aí onde você está. Você tem passado lutas, tem atravessado circunstâncias contrárias, tem perdido boa parte da sua vida servindo a Yeshua. Você talvez olhe e diz: o que eu fiz da minha vida? Talvez você fala assim: o que eu fiz da minha vida? E eu vou dizer uma coisa para você, fazendo minhas palavras do mestre Yeshua: aquele que perder a sua vida, aquele que desgastar a sua vida por amor de mim, ele vai achar a sua vida, ele vai encontrar ela de novo, mas vai encontrar ela no lugar de paz, no lugar perfeito. Vai encontrar ela junto comigo no reino de meu Pai. Se comigo sofreis, com certeza eu garanto que comigo reinarão. Palavras de Paulo, apóstolo de Yeshua, nosso Salvador. A sua vida, pode ter certeza, você vai encontrar ela. Tudo que você faz para a obra de Yeshua, o tempo que você gasta, o sapato que você gasta, tudo aquilo que você investe, toda a sua dedicação, cada palavra que você usa comprometida com a obra, tudo aquilo que você deixou de ganhar relacionado ao mundo, por causa do teu chamado, por causa do teu comprometimento e por causa do teu envolvimento com a obra de Yeshua, você pode ter certeza: eis que presto vem, diz o nosso Pai, e a recompensa de cada um está comigo. Retribuirei a cada um segundo o sacrifício, segundo o sofrimento, segundo a esperança. O apóstolo Paulo diz que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Yeshua. Não é o tribunal da condenação, não é o tribunal também da salvação, mas é o tribunal do pagamento. É o tribunal onde você vai ser recompensado por tudo aquilo que você passou nessa terra por amor a Yeshua, por todo o seu sofrimento, sua dedicação, sua vida que foi consumida, você que deixou de viver de acordo com o mundo, então você vai ser recompensado nesse dia. É assim que eu abençoo vocês aqui esta noite. Aplauda bem forte a sua posição diante de Yeshua. Aplauda bem forte a atitude, o teu comprometimento, o teu envolvimento com a obra. Repita assim comigo: não vou fazer que nem Demas. Eu não vou amar o mundo e nem o que no mundo há. O meu compromisso é com o meu chamado e com o Espírito Santo. Que o Senhor abençoe a todos. Mais uma salva de palmas.